Nesse momento aqui nos encontramos no Centro Espírita Regeneração Chico Xavier. Nós recordamos uma mensagem do nosso querido irmão Emmanuel, onde no livro Estude Viva ele nos diz: lembra-te deles, os quase loucos pelo sofrimento, e assim trabalhe para que o Espiritismo lhes forneça socorro oportuno. E assim, seja pela ação ou pelo exemplo, pela atitude ou pela palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, que é a caridade da sua própria divulgação. Assim sendo, nesse momento aqui nos encontramos levando essa mensagem da doutrina espírita. E para uma compreensão melhor do que seja a doutrina e o seu valor nesses tempos conturbados em que nós estamos vivendo, tempos de loucuras e de sofrimento, nós recordamos Cassimiro Cunha, onde no livro Parnaso de Além Túmulo, através de Chico Xavier, ele nos diz: o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude se oficia, em que a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É uma árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flores e frutos de verdades e bonanças. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. O Espiritismo é uma escola, mas o mestre amado é Jesus. Então, nesse momento, fundamentando nas lições básicas da doutrina espírita, nós recordamos nesse instante que o nosso querido Mestre e Senhor Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele já nos dizia que na casa do Pai havia muitas moradas, e que se assim não fosse, ele já nos teria dito. E a doutrina espírita, na codificação de Allan Kardec, ela nos fala de um modo extremamente organizado, técnico e científico, sobre a pluralidade dos mundos habitados, sendo que dentro dessa pluralidade de mundos habitados, o planeta que nós vivemos, o planeta Terra, ele se encontra numa condição evolutiva de mundo de provas e expiações. Esse mundo de provas e expiações ainda é um mundo habitado pela grande maioria das pessoas que vibram ainda muito mais na sintonia do egoísmo do que na verdadeira sintonia do amor, no diapasão da mensagem do nosso querido Mestre e Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, o grande objetivo da nossa encarnação na Terra é, na verdade, de combater os nossos males, os nossos vícios. E nesse sentido, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 913, ele pergunta: dentre todos os vícios da humanidade, qual seria aquele que nós poderíamos considerar como sendo o radical? E os nossos irmãos espirituais orientam que é o egoísmo. Observai todos os males da humanidade e encontrareis o egoísmo na base de todos os sofrimentos, na base de todos os males. Assim sendo, todos nós que estamos nesse mundo de expiações e provas, somos espíritos ainda endividados, que estamos em resgate, e na medida do nosso desenvolvimento espiritual, vamos passando pelas provas devidas, sendo às vezes bem-sucedidos ou não, dependendo do nosso próprio amadurecimento. Mas quando nós pensamos na possibilidade de sofrimento, nesse mundo de expiações e provas,
que, na realidade, em falar de sofrimento, nós compreendemos que a maioria dos nossos sofrimentos são caminhos equivocados para a busca da felicidade. Às vezes buscamos a felicidade nesse mundo de provas e expiações, no uso abusivo da bebida alcoólica, no cigarro ou em algum outro entorpecente, como a cocaína, a maconha, o crack, e na realidade nós vamos acumulando experiências que nos colocam nessa condição de sofrimento. Esse debate da felicidade, ele é um debate extremamente antigo. Como a doutrina espírita, ela é uma doutrina filosófica, ela nos dá base para voltarmos à filosofia clássica e compreendermos que lá nos tempos de Sócrates e de Platão, na Grécia antiga, a felicidade ela era discutida, ela era estudada sob o nome de eudaimonia, o que significava dizer que ser feliz significava ter um bom gênio, ser orientado por um bom daimon, por uma grande entidade espiritual do bem. Então, na Grécia antiga, nos tempos de Sócrates e de Platão, discutia-se a felicidade no termo de eudaimonia. Na filosofia helenística, a felicidade ela era debatida sob o termo de ataraxia, onde ser feliz significava ter a paz de espírito, a tranquilidade com a sua própria consciência. E nós tínhamos algumas escolas específicas da filosofia que já naquele tempo da filosofia helenística discutia de forma mais aprofundada. Como exemplo, nós temos uma doutrina filosófica, uma corrente filosófica fundada por um grande milionário grego, que era Epicuros, que morava na cidade de Atenas. E Epicuros, ele dizia que a felicidade, numa visão hedonista, ela significava você viver tudo aquilo que você pudesse viver e gozar de tudo aquilo que você pudesse gozar. Então nós tínhamos aí na filosofia grega o estabelecimento de uma proposta educacional para a felicidade, que era exatamente fundamentada no ter, naquilo que você pudesse viver em termos de prazer e naquilo que você pudesse ter em termos de bens materiais. Por outro lado, nós tínhamos uma corrente que contrapunha a essa, que era a corrente do cinismo. E essa corrente, ela encontrou um grande representante, que foi um homem pelo nome de Diógenes de Silo. Esse homem, ele dizia que a felicidade, a ataraxia, ela consistia em você não depender de nada que o mundo lhe pudesse dar e não também dependesse de nada que o mundo lhe pudesse tirar. Diógenes, ele era um indivíduo que lutava pelo desapego das coisas materiais de uma forma extremamente radical. Diógenes, na cidade de Atenas, ele era considerado morador de rua. Ele morava dentro de um barril, nas proximidades do mercado de Atenas. A única coisa que Diógenes possuía, na realidade, era uma pequena caneca que ele utilizava para tomar água. Certa feita, Diógenes, ele teve a oportunidade de ver uma criança tomando água com as suas próprias mãos. Então ele disse o seguinte: eu sinto que eu estou acumulando bens materiais de forma desnecessária, de modo que eu já posso doar essa caneca para alguém, tendo em vista que eu tenho as minhas próprias mãos para que eu possa beber a minha água. Certa feita, Alexandre o grande rei da Macedônia, visitando a cidade de Atenas, ele teve o desejo de conhecer Diógenes de Silo. E então ele perguntou para as pessoas que estavam ali, onde é que estaria Diógenes naquele momento? E disseram: olha, Diógenes, ele deve estar próximo do mercado de Atenas, tomando os
seu banho de sol. E para lá, com os seus soldados, ele se dirigiu. E de frente para Diógenes, conversando com Diógenes, Alexandre, ele questionou o seguinte: o que eu lhe posso dar, o que eu posso fazer por você, para que você viva momentos de ataraxia, para que você viva momentos de felicidade? E naquele instante, Diógenes olha para Alexandre o Grande e diz assim: não me tires nada daquilo que não me possas dar. Alexandre não entendeu, ficou olhando para os seus soldados, até que um discípulo de Diógenes disse assim: mestre Alexandre, o que ele está dizendo com isso é que você está na frente dele, tampando o sol. E naquele momento em que Alexandre ele sai da sua frente, Diógenes então ele diz assim: eu voltei a ser feliz novamente. Não obstante o seu grande conhecimento, a sua sabedoria, Diógenes ele era um indivíduo que pregava que a felicidade ela não dependia de nada que o mundo nos pudesse dar e de nada que o mundo nos pudesse tirar. Essa era a base da felicidade para Diógenes. Por outro lado, nós tínhamos uma corrente, e essa se aproxima mais do Espiritismo, que é a corrente filosófica do estoicismo, que era representada por Zenão. Zenão ele era um estrangeiro na cidade de Atenas, e por esse motivo ele não podia comprar um espaço físico para dar as suas aulas. Então ele ministrava suas aulas próximo também do mercado de Atenas, em um umbral, num lugar que era chamado de Estoar, e por isso a sua corrente filosófica ficou conhecida como estoicismo. Então Zenão ele dizia que a felicidade, que a eudaimonia, a ataraxia, ela não dependia, ela não estava no ter, mas também ela não estava em não ter. Ele dizia que a felicidade verdadeira, ela estava no ser. A partir do momento que você fundamentava os objetos do seu estudo para o seu mundo interno, buscando o autoconhecimento, você transformaria para melhor as interpretações que você faria dos fenômenos existenciais, e dessa forma você poderia viver momentos de felicidade. Então, felicidade para o estoicismo, ela não significa ter bens materiais e não significa também você viver na miséria, e sim você buscar o autoconhecimento fundamentado naquilo que é a filosofia do ser. A doutrina espírita trabalha muito a questão da felicidade. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 20, nós temos uma mensagem extraordinária do cardeal Morlot, onde ele busca no livro de Eclesiastes um trecho extremamente importante que diz que a felicidade ela não é deste mundo. Por que ele diz isso na abertura do seu texto no Evangelho segundo o Espiritismo? Porque ele se refere àquelas pessoas que dizem: eu não nasci para ser feliz, eu não nasci para ter sucesso, eu não nasci para ter boas relações, para ter posses materiais. E então ele recorre aos estudos do livro de Eclesiastes para dizer que a felicidade ela não é desse mundo. Por que a felicidade não é desse mundo? Porque nós vivemos em um mundo de expiações e provas, cujo nosso maior objetivo é promover a nossa transformação moral, é nos mudarmos para melhores dentro dessa proposta existencial que nós conduzimos. No Livro dos Espíritos, na questão 922, Allan Kardec ele diz assim: a felicidade da Terra ela é relativa à condição dos homens. O que é motivo de felicidade para uns é o motivo de desgraça para outros. Não teria então uma soma comum de felicidade para os homens que habitam esse plano? Aí
respondem a Kardec da seguinte forma: do ponto de vista da vida material, a posse do necessário. Do ponto de vista da vida espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então vejam vocês o que nos dizem os bons espíritos sobre essa questão da felicidade. Voltando um pouco mais na questão 920 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec então ele questiona o seguinte: poderia o homem ser plenamente feliz nessa vida na Terra? E os Espíritos dizem que não. Tanto é que a vida nos foi dada como expiações e provas, mas que poderá o homem, com seus próprios esforços, atenuar os seus males do passado e viver momentos de felicidade. Então vejam que os Espíritos, mesmo dizendo que a felicidade não é desse mundo, nos apresenta o caminho para enfrentarmos as nossas próprias imperfeições e, na medida do possível, vivermos momentos de felicidade. Quando nós voltamos um pouco mais nas lições do Livro dos Espíritos, na questão 919, Allan Kardec ele pergunta assim: qual é o meio prático e mais eficaz que tem o homem para melhorar a sua vida na Terra e resistir à influência do mal? Aí os Espíritos respondem a Kardec: um sábio da antiguidade já nos disse: conheça-te a ti mesmo. Então vejam vocês o que Allan Kardec está propondo com essa pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz que nós temos para melhorar a nossa vida na Terra? Se você tem uma vida ruim, necessariamente você se coloca na condição de uma pessoa infeliz. Essa vida ruim, ela pode ser em função do excesso de bens materiais ou da carência também dos bens materiais. Pode ser em função de doenças biológicas ou de relações familiares desequilibradas, relações familiares de resgate. Então, quando ele fala isso, ele também diz o seguinte: como é que nós poderíamos, vamos dizer assim, impor limites às influências do mal diante da nossa caminhada? Um sábio da antiguidade já nos diz: conheça-te a ti mesmo. Então vejam vocês que essa resposta dada pelos nossos irmãos espirituais, ela está numa relação plena com a filosofia estoica, quando Zenão dizia que a felicidade ela não consistia em ter e também não consistia em não ter, mas ela estava fundamentada no ser. Então você pode ter posses materiais e ser feliz, porque você não vai ser possuído por aquilo que você acredita que você possui. E você pode viver também uma situação de extrema pobreza, alimentando em si o egoísmo e se colocando na condição de um indivíduo infeliz. Um grande psicólogo da teoria da personalidade, Erich Fromm, ele nos diz também que existem duas educações existenciais, que existe a educação para o ter e a educação para o ser. A educação para o ter ela é fundamentada nas preocupações do mundo da tecnologia, da materialidade. E a educação para o ser é voltar-se para os valores humanos, para os valores pessoais, mudando assim também o nosso olhar, para a nossa existência, buscando melhores valores. Então nós encontramos argumentos para ser feliz na filosofia antiga, na filosofia espírita e na psicologia moderna. Então temos aí o caminho para a felicidade. Aí a questão é: como é que nós conduzimos a nossa vida? Uma das maneiras de encontrar a felicidade é compreendendo exatamente que tem coisas que dependem de nós e tem outras coisas que não dependem de nós. Por exemplo, se alguém pensa mal de mim, ou se alguém fala mal de mim, eu não posso fazer nada em relação ao comportamento dessa pessoa.
porque depende dele. Eu não posso sair por aí tentando dizer o contrário daquilo que ele afirma, mas em compensação, essa atitude, ela vai gerar em mim uma emoção extremamente negativa. Aí isso sim depende de mim, que é o controle das minhas próprias emoções. E compreendendo que nesse mundo, nesse plano de expiações e provas, todos nós estamos aqui, mais uma vez dizendo, para vencer os nossos próprios vícios, elevar as nossas vibrações mentais, estabelecendo uma sintonia mais consciente com os espíritos superiores que trabalham em nome de Jesus. Então, em tempos de coronavírus, nesse mundo de expiações e provas, nós temos muita gente sofrendo. E a questão é, como é que nós poderíamos nos colocar na condição de instrumento de transformação social, levando um pouquinho de fraternidade, um pouquinho de conforto para essas pessoas que estão em sofrimento, não vivendo essa luz que a doutrina espírita nos proporciona, mostrando que nada acontece por acaso. Então, nos momentos de dificuldade em que buscamos a felicidade, lembremos então a nossa querida irmã Meimei, quando ela nos diz: confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência, que tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais deditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e segue, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia, e assim encontraremos a felicidade. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima.